O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Meu Senhor e meu Deus, Jesus, creio firmemente que ressuscitaste, que estás vivo e que agora me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o domingo de Páscoa, um domingo de alegria. Mas será que nós hoje, neste domingo, temos mesmo motivos para dizer Aleluia? Sem celebrações, sem podermos estar perto, pelo menos de alguns membros da família mais alargada, sem os poder abraçar, sem poder estar perto dos nossos amigos recolhidos em quarentena, haverá motivos para dizer Aleluia, louvai a Deus? Vieram-me à cabeça aquelas palavras do Papa Francisco na primeira exortação que nos escreveu no ano em que foi eleito Papa. Falava do perigo do pessimismo, daquelas pessoas que são fatalistas e desconfiadas e que dizem que é impossível mudar as coisas, que isto vai sempre correr tudo mal. Dizia assim o Papa: no caso de pensarmos que as coisas não vão mudar, recordemos que Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente. O Papa depois explicava aquilo que aconteceu com os primeiros discípulos, que quando saíam para pregar, tinham consigo a força do Senhor. O Senhor os ajudava, mesmo sem estar fisicamente com eles. Dizia assim o Papa: o mesmo acontece hoje. Somos convidados a descobri-lo. Pois hoje, Senhor, nestes 10 minutos, peço-te que me ajudes a descobrir-te, a entender o que significa a tua ressurreição. O Papa Francisco explica que a ressurreição não é apenas uma coisa do passado, não é simplesmente um acontecimento histórico. Também o é, mas além disso tem uma força de vida que é capaz de penetrar o mundo. Onde parecia que tudo morreu, diz o Papa, voltam a aparecer por todo lado os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual. É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe. Vemos injustiças, maldades, indiferenças e crueldades que não cedem. Mas também é certo que no meio da obscuridade sempre começa a desabrochar algo de novo, que mais cedo ou mais tarde produz fruto. Num campo arrasado volta a aparecer a vida, tenaz e invencível. Haverá muitas coisas más, mas o bem sempre tende a reaparecer e a espalhar-se. Cada dia no mundo renasce a beleza que ressuscita, transformada através dos dramas da história. Nós agora estamos a viver um momento de drama na história. Esta epidemia que nos afeta tanto, que afeta as nossas vidas e que talvez afete até em maior extensão a vida de outras pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que já morreram, os seus familiares. Mas, diz o Papa, na realidade, o ser humano renasceu muitas vezes de situações que pareciam irreversíveis. E esta é a força da ressurreição. Nós não dizemos Aleluia, nós não nos alegramos na Páscoa só porque Jesus ressuscitou. Quer dizer, é evidente que nos alegramos porque tu, Senhor, ressuscitaste. Mas a ressurreição não foi só algo que te aconteceu a ti. Às vezes, ao explicar a ressurreição a crianças mais pequeninas, é preciso explicar-lhes primeiro que Jesus morreu e deu a sua vida por nós. E elas ficam muito tristes, porque gostam muito de ouvir as histórias de Jesus, as coisas boas que Jesus fazia.
E quando ouvem dizer que morreu, ficam muito tristes. É preciso dizer-lhes logo a seguir: calma, porque ele depois ressuscitou, quer dizer, voltou a viver. Então aí a sua tristeza converte-se em grande alegria. Imaginam Jesus, o seu grande amigo, aquele amigo quem elas gostam tanto, como um super-herói. Aquele que é capaz até de derrotar a morte. Mas sempre há alguma pergunta: mas se ele é um super-herói, por que é que ele tinha mesmo de morrer? É de facto uma boa pergunta. À partida, um super-herói não deixa que o matem. Mas é também uma prova que este guião, que esta história, não foi escrita pelos apóstolos ou por aqueles primeiros cristãos, mas foi escrita por Deus. É a verdade que mudou o mundo. Jesus ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. O Papa Bento XVI, numa ocasião, numa homilia no Sábado Santo, explicava que não está em questão um facto do passado, mas há um salto de qualidade da história universal que chega até mim, envolvendo-me para me atrair. Uma espécie de evolução na história humana com a ressurreição de Jesus. A ressurreição mudou o ser humano. Há um salto de qualidade na história. Até o mundo à nossa volta mudou com a ressurreição de Jesus e vai sendo transformado e atraído para o ressuscitado. É um acontecimento histórico que diz respeito à pessoa de Jesus, mas esse acontecimento chega até mim através da fé e do batismo. São Paulo dizia-o desta forma: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Bento XVI comentava: a grande explosão da ressurreição agarrou-nos no batismo para nos atrair. Quer dizer que a ressurreição de Jesus não passou ao nosso lado, mas pelo batismo, o ressuscitado vive também dentro de nós. Numa ocasião ouvi uma história real de um sacerdote que vivia num país onde os cristãos eram perseguidos. Ora, aconteceu que ele foi raptado por um grupo extremista e, enquanto estava no cativeiro, procuravam convencê-lo, não só por palavras, mas também através de ações, a renegar a sua fé, a renegar Jesus Cristo. E ele disse aos seus raptores que não poderia renegar Jesus Cristo, porque sabia que ele estava vivo e que, aliás, nesse preciso momento, estava com ele. E então, em tom de gozo, aqueles homens disseram-lhe: sim, está contigo. Então, se está contigo, o que é que te diz agora? E ele respondeu: o que Jesus me diz agora é que tenho de saber perdoar aqueles que me perseguem. Esta resposta deixou os raptores um bocado desconcertados e pensativos. Foram-se embora e, de facto, passado um tempo, devolveram este sacerdote, por isso nós sabemos a história, devolveram este sacerdote à cidade onde o tinham raptado, não sem antes lhe terem deixado algumas marcas. A força da ressurreição muda o mundo. A força da ressurreição é capaz de me mudar a mim. Ter fé significa acreditar em ti, Jesus. Acreditar que tu me amas verdadeiramente, que estás vivo, que és capaz de intervir misteriosamente, que não me abandonas, que tiras bem do mal com o teu poder e com a tua criatividade infinita. E por isso digo, com Maria, nossa Mãe, Aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Estou alegre, porque tu estás sempre ao meu lado para me devolver a força e a esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.